Muito bem, temos uma ilustre convidada na linha, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, que foi hoje e é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, da CCJ. Senadora, seja muito bem-vinda aqui aos Pingos nos Is, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a você, Felipe, pelo convite em seu nome, em nome do Augusto e da Maria, eu cumprimento todos que estão nos ouvindo. Senadora, o Congresso Nacional tem um histórico de sessões difíceis de serem presididas. Isso não é de hoje, evidentemente, já houve muitas sessões em que houve a necessidade de ser mais firme em determinado momento, de consentir com algumas questões levantadas pelos parlamentares, mas de uns anos para cá, obviamente, com toda essa turbulência política pela qual passa o país, principalmente ali a partir do momento do processo de impeachment, houve sessões muito tumultuadas. Então, como é que foi presidir essa sessão de hoje em que o ministro da Justiça e da Segurança Pública estava ali enfrentando vários ataques de parlamentares, várias questões legítimas e várias levantadas de bola de aliados do atual governo também. Como é que foi essa experiência? Bom, Felipe, eu já estou à frente da presidência da CCJ desde o início do ano, então nós temos um ótimo relacionamento com os colegas, uma relação aí de equilíbrio, onde tudo que passa pela comissão eu divido em responsabilidade, em direitos, também em deveres. Então nós temos uma relação muito boa. Na realidade, quem preside a CCJ são todos os membros, eu simplesmente acato a vontade da maioria. E foi assim também nessa oitiva, nessa audiência pública, em que convidamos o ministro da Justiça para fazer os esclarecimentos devidos em relação a esses fatos amplamente noticiados por vocês e pela mídia nacional. E diante disso, de forma imparcial e republicana, o meu papel era, e tem que ser sempre, deixar a casa respirar. O diálogo aconteceu de forma democrática, com muito equilíbrio, com muita sensatez, principalmente na forma. No conteúdo, essa, como eu disse, é uma casa política. É óbvio que os ânimos tendem a se exaltar e no conteúdo, cada um, por questão ideológica, ou de princípios ou de convicção, cada um tem nos seus 5 minutos o direito de dizer o que quiser dentro dos preceitos legais. Mas na forma, nós vimos todos os senadores com muito equilíbrio fazer as ponderações devidas, fazerem os seus comentários, mas acima de tudo, vimos um ministro de Estado preparado para responder, extremamente lúcido, equilibrado, e em nenhum momento fugiu do objeto da audiência pública, e o que é louvável, né? Foram 9 horas ininterruptas, basicamente com 2 intervalos de menos de 5 minutos, onde ele fez questão de ficar até o final. Ele poderia interromper as inscrições há umas 3 horas atrás, e assim mesmo ele dizendo, não, enquanto houver um senador, eu estou disposto a responder. E foi o que aconteceu, Felipe. Foram os 41 senadores que estiveram presentes, 40 senadores fizeram perguntas. Quer dizer, a senhora pelo menos não foi acusada de parcialidade, de suspeição, não, né? Não, nem poderia, né? O meu papel aqui na casa não sou mais nem menos, somos todos senadores da República. Aliás, nesse aspecto eu acho que quanto mais o degrau que a gente sobe, mais a gente tem que ter equilíbrio, sensatez e humildade. Então eu sou dirigida por todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça. Diga, Augusto Nunes. Senadora, eu sei que a senhora tem que dirigir sessões onde cenas estranhas acontecem, mas eu queria saber como é que a senhora se sentiu, não vou citar nomes para não constrangê-la, como é que a senhora se sentiu vendo assim um colecionador Augusto, infelizmente caiu a conexão com a senadora Simone Tebet, a nossa produção vai refazer a conexão, já tinha acontecido um pouco antes, já está sendo refeita a conexão. O Augusto aqui está tomando todo o cuidado para não constranger a senadora, que obviamente está ali numa posição difícil, que a gente compreende, de moderar um debate tão acalorado como foi esse da CCJ hoje, com o Sérgio Moro, com os petistas aliados do Lula, que foi condenado por ele pela primeira instância, atacando então o atual ministro da Justiça, e ela tem que ter todos os cuidados. A gente compreende a situação da senadora, mas obviamente vai tocar aqui nas questões que envolveram essa audiência. E Augusto, ela conduziu a sessão com muita competência, é uma senadora ainda muito jovem e tem tido desempenho sempre brilhante, por isso que eu fico à vontade de fazer qualquer pergunta para ela.
A gente está aqui conversando enquanto a produção restabelece a conexão. Obviamente a serenidade, a paciência do Sérgio Moro, isso é uma constatação, tá? Não é nem uma matéria de juízo de valor. Quem acompanhou as mais de 8 horas da audiência com o Sérgio Moro pôde constatar que ele estava tranquilo, respondendo com muita serenidade. Agora sim, Simone Tebet na linha. Augusto, sua pergunta. Senadora, eu pergunto se a senhora não acha estranho ver um colecionador de processos aí, de casos judiciais, interrogando um juiz. Essa é uma casa democrática. Essa é uma casa onde todos os parlamentares têm igualmente, enquanto permanecem com seus mandatos, o seu tempo de fazer fazer não só os seus discursos ou exercer o seu mandato, mas também de estar numa audiência como essa do ministro Sérgio Moro. O meu papel é, obviamente, dentro da imparcialidade, dar o tempo devido a todos, mas tomar muito cuidado para que os senadores não extrapolem as suas atribuições, pelo menos não dentro do Senado Federal, se é que alguém entendeu o que eu quis dizer com essa resposta. Por isso que eu estava dizendo aqui que eu admiro a sua serenidade também. Parabéns. E José Maria Trindade, nosso repórter lá de Brasília, tem uma pergunta para a senhora, senadora. Diga, Zé Maria. Pois é, senadora, essa ida do ministro Sérgio Moro foi muito importante e veio exatamente diante de um entendimento ali entre líderes, o presidente do Senado, a senhora. Geralmente um depoimento desse tem um objetivo. O que será feito agora desse conteúdo? O que a senhora vai fazer com esse conteúdo do depoimento? Zé Maria, a sua pergunta acho que é tão relevante, talvez é fundamental isso. É importante nós também deixarmos claro para a população, com toda a isenção e imparcialidade, de quem torce, eu particularmente, pelo ministro Sérgio Moro, torço para que os fatos, a verdade apareça e prevaleça. Todo mundo é considerado inocente até que prove em contrário. A presunção da inocência vale para todos, especialmente para as pessoas que têm uma credibilidade como o ministro Sérgio Moro. Mas não há como negar que na semana passada havia um ruído de uma possibilidade de CPI, principalmente na Câmara dos Deputados. Consequentemente, uma estratégia do governo foi, e havia também como um requerimento no Senado, na minha comissão, de convocação do ministro Sérgio Moro. Houve uma estratégia do governo, que eu acho que foi acertada, através do ofício do próprio ministro para o presidente do Senado, se convidando, se colocando à disposição. Com isso, a meu ver, diante do fato de não termos fatos maiores e mais relevantes do que nós já temos, não estou diminuindo a gravidade dos fatos, como não houve, novamente, fatos novos, o fato da vinda do ministro Sérgio Moro na CCJ, ao meu ver, novamente, esvazia um pouco a possibilidade de uma CPI ir para frente. Se não houver fatos novos, praticamente esvazia essa CPI, acredito até que basicamente por 2 motivos. O primeiro, nós não podemos negar que são informações que foram trazidas e que foram obtidas de forma, a princípio, ilícita, se é que houve realmente um hacker nesse processo. A segunda, pelo fato do próprio ministro ter se colocado à disposição. Então, se ele já veio, se os senadores entenderem que estão, num primeiro momento, até agora satisfeitos com as informações dadas. E, por fim, o fato de que essa é uma casa política que tem como termômetro as ruas, tem como termômetro a sociedade. A sociedade, por mais grave que a classe jurídica, e eu sou advogada, entenda em relação a muito do que nós já vimos, a população brasileira ainda não está convencida, é o que a gente percebe na casa, de que esse caso seja tão grave a ponto de suscitar um instrumento que é o instrumento dos mais poderosos que o Congresso Nacional tem, que é uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis irregularidades. Portanto, eu acho que nesse termômetro, a chance de uma CPI nesse momento, ela não chega numa escala de 0 a 10, a 2, a não ser que amanhã sejamos surpreendidos por fatos novos. Senadora, eu sei que a senhora está precisando conduzir essa comissão e obviamente tem que tomar cuidado para não assumir nenhum lado, não fazer juízo de valor, mas assim, em termos de constatação, qual foi o momento que a senhora acredita que foi o de ânimos mais exaltados, que foi o momento mais tenso da audiência com o Sérgio Moro hoje na CCJ?
Nós tivemos, não na forma, volto a dizer, assim, eu tenho muita tranquilidade em presidir a comissão, porque, repito, somos todos os membros que presidem, eu compartilho e divido as responsabilidades, as atribuições, e nesse aspecto tenho de volta a colaboração dos colegas. Isso me dá toda a tranquilidade de presidir com toda a lisura e imparcialidade, nos rigores da lei e do regimento, a comissão. Portanto, não na forma, mas no conteúdo, sem dúvida, quando houve questionamentos da bancada do Partido dos Trabalhadores, foram pronunciamentos e assertivas mais duras, né? Foram questionamentos mais firmes que exigiram, sem dúvida nenhuma, maiores esclarecimentos por parte do ministro Sérgio Moro. No conteúdo, eu confesso que você foi feliz, Felipe. Eu não posso, como presidente da comissão, de uma comissão que provavelmente pode receber ainda, em relação a esse fato, novas demandas, requerimentos de convocação ou de convite. Semana que vem estaremos tentando conversar com o procurador Delanhol, porque aprovamos um requerimento de convite à vinda do procurador da República para comparecer também a esta comissão. Eu não posso entrar muito em relação ao mérito, em relação aos questionamentos que foram feitos. Eu peço desculpa por isso, até para que possa manter o máximo possível a imparcialidade e poder conduzir os trabalhos de forma republicana. Muito bem. Augusto tem uma pergunta? A gente vai, na verdade, refazer a conexão, que caiu a imagem durante 1 minuto aqui. A produção vai refazer aqui o contato com a senadora Simone Tebet, repito, do MDB do Mato Grosso do Sul, que é a presidente do colegiado da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, na qual o Sérgio Moro deu todas as suas explicações hoje sobre as supostas mensagens divulgadas pelo site da Intercept Brasil. A gente vai aproveitar essa tentativa de restabelecer a conexão para fazer um intervalo comercial e volta já com a senadora. Temos mais perguntas, inclusive, sobre outros assuntos. Até já. Fala galera, tudo bom? Pra quem não conhece, aqui é Pedro do Bookster, bem-vindos ao canal. E antes de qualquer coisa, lembrem de se inscrever aqui para receber os vídeos, cliquem no sininho para vocês receberem alertas sobre todas as publicações que eu colocar aqui. Também não esqueçam de dar like no vídeo e deixar seus comentários sobre o vídeo que a gente vai falar hoje, que acho que é justamente um dos temas com mais dúvidas, né, que chegam para mim, que é clássico. As pessoas, eu acho que quando falam de clássicos, a primeira ideia que vem é aquela ideia de que são livros antigos, são livros não tão legais. Então, não tem segredo. A questão é como ler clássicos, perder o medo e perder aquela ideia de que são livros chatos e livros antigos. Também acho que não tem idade certa para começar. Cada leitor, eu acho que vai desenvolvendo, vai amadurecendo em momentos diferentes. Vai depender muito, né, da sua vontade de querer ler um clássico. Também é muito importante você não ler um livro porque você acha que esse livro tem que ser lido. Então, só porque ele é um clássico, ele tem que ser lido? Não, né? Vai porque você tá afim também. Então, até a próxima, pessoal. Deixem aqui as dicas de vídeos que vocês querem ver, que a gente grava para vocês. Valeu!
Informação com opinião. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade, e também a senadora Simone Tebet, que gentilmente participa aqui de Os Pingos nos Is hoje, ela que é do MDB do Mato Grosso do Sul e a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, que recebeu hoje o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Augusto Nunes. Senadora, os autores do vazamento criminoso também podem ser ouvidos pela Comissão de Constituição e Justiça? O Glenn Greenwald. Fazer o convite, Augusto. A gente não pode esquecer que, da mesma forma que o Dallagnol, o jornalista ele não está subordinado diretamente ao Poder Executivo. No caso de ministros de Estado, né, de autoridades, a gente faz uma convocação. No caso de outras pessoas, passa a ser um convite. Acho que o jornalista não negaria, não se furtaria a vir, até porque eu soube pela imprensa que ele estava à disposição da Câmara dos Deputados quando soube que a Câmara gostaria ou queria apresentar um requerimento convidando. Agora, isso depende, obviamente, de um membro da comissão ou de qualquer comissão dessa casa apresentar um requerimento fazendo o convite que o presidente da comissão faz a intermediação entre o convidado e a comissão. Pode sim, no momento futuro, se houver necessidade, se os membros da comissão não se sentiram ou não se sentiram satisfeitos com as informações dadas pelo ministro. Mas, de qualquer forma, na CCJ, nós temos ainda uma etapa anterior. Nós aprovamos o convite para que o procurador da República, Deltan Dallagnol, compareça à comissão para os esclarecimentos. Eu vou tentar entrar em contato até sexta-feira, se não já na segunda-feira, com o procurador para ver da disponibilidade da sua agenda e se ele poderia fazer a gentileza de vir fazer os esclarecimentos devidos. Acho que ele é a pessoa mais interessada nesse momento na busca da verdade, afinal, a imagem dele, da própria instituição que ele representa, que está sendo, nesse momento, questionada. Mas não sabemos se ele realmente vai aceitar o convite. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, num primeiro momento, o interesse da comissão, pelo requerimento aprovado, é que, antes de qualquer coisa, venha para fazer os seus esclarecimentos o Procurador da República, Deltan Dallagnol. É só registro que na Câmara dos Deputados, obviamente Simone Tebet é uma senadora, está falando pelo Senado, na Câmara a Comissão de Direitos Humanos e Minorias aprovou na terça-feira convite para o Sérgio Moro e para o Glenn Greenwald, que divulgou essas supostas mensagens. A gente vai acompanhar os desdobramentos para ver se eles realmente vão falar sobre isso na Câmara dos Deputados. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas em desdobramento disso, o Sérgio Moro, na audiência de hoje, alertou para a possibilidade de retrocessos se aquela proposta do suposto abuso de autoridade for votada com pressa. Teve um momento em que ele disse o seguinte, abro aspas, acho que esse tema tem que ser tratado de forma muito cuidadosa. E ele falou assim, confiando as boas intenções, evidentemente, seria bom que houvesse muita ponderação e debate em cima das provisões desse projeto. Então, essa foi a declaração do atual ministro Sérgio Moro, e a gente viu, senadora, uma pressa aí, uma suposta coincidência, uma tentativa de parlamentares de aproveitarem a divulgação dessas mensagens para pautar esse projeto de suposto abuso de autoridade com o qual todos nós temos receios. Eu repito aqui o que disse, inclusive, para um colega de partido seu que participou aqui do programa, que todos nós repudiamos o abuso real de autoridade. A gente tem o receio em relação a jabutis que possam ser colocados no texto e que possam dificultar a prisão de criminosos, em vez de facilitar, que deveria ser o dever dos parlamentares. Qual é a sua posição a respeito disso e como é a sua expectativa em relação a esse movimento? Bom, primeiro que esse receio, Felipe, eu também teria se não conhecesse o projeto. Eu, particularmente, isso eu posso dizer, né, como senadora e não como presidente da comissão, que eu sou, como a maior parte da população brasileira, uma incentivadora, uma fã da Operação Lava Jato. Acho que a Operação Lava Jato fez e faz relevantíssimos serviços à sociedade brasileira no combate a essa corrupção endêmica que assola o país. A todo momento me pronuncio nesse aspecto. Eu gostaria apenas de fazer um reparo em relação a esse... Senadora Simone Tebet na linha, infelizmente com dificuldade de conexão intermitente. Eu estava ansioso para ouvir o reparo que ela tem a fazer, não sei exatamente em relação a quê.
obviamente, cada projeto votado no Congresso Nacional também pode ser alterado, daí que a gente fique com receio, não só em relação a detalhes do projeto que podem ser melhor esclarecidos, como a eventuais alterações, principalmente se uma votação for feita com pressa. Então, queria ouvir muito a senadora a respeito disso, tema que a gente já tratou aqui outro dia. Ela voltou, a conexão foi restabelecida. Senadora, por favor, conclua o seu raciocínio. Peço desculpa, Felipe. Mas, enfim, acho que temos que fazer 2 reparos. Não sei se vocês ainda estão me escutando. Estamos, pode falar. Posso continuar? Sim, pode falar. Tá ótimo, obrigada. É que eu acabei não vendo, eu perdi a visão aqui, o áudio eu estou escutando bem. Primeiro reparo, esse projeto considerado de abuso de autoridade, ele está, no final de fevereiro, numa reunião de líderes, foi pedido que o projeto pudesse ser pautado na CCJ. Ali, nós designamos relator já em fevereiro, num compromisso que o relator, em 30 dias, apresentasse o relatório. Foi um acordo de líderes, eu não sou líder, eu apenas acatei a determinação dos líderes do Senado. Nós designamos Rodrigo Pacheco e a cada 20 dias, 15 dias, era questionado o senador, cadê o relatório? E ele nunca apresentava, porque é claro que é um assunto complexo, ele precisava ouvir todas as partes, ele queria analisar, ele é um excelente criminalista, não podia estar em melhores mãos. Quando aconteceu esse episódio na semana passada, alguns senadores perplexos, outros, talvez você tenha razão, com interesses pessoais, vamos votar o projeto das 10 medidas de combate à corrupção. Eu confesso que depois que vi o relatório do senador Rodrigo Pacheco, eu fiquei extremamente confortável. Até coloco aqui um ponto de interrogação. Se interessa esse projeto para quem está tendo que se defender na justiça, quem está supostamente envolvido com a operação Lava Jato, supostamente envolvido enquanto réu, enquanto acusado. Por quê? Porque o relator, ele melhora as 10 medidas de combate à corrupção. Vou dar 3 exemplos muito simples. Ali está criminalização do Caixa 2, aumento de penas de corrupção. Ele coloca como crime hediondo corrupção acima de R$1 milhão, que não é preciso muito para cometer esse tipo de corrupção nesse patamar. Então, ali uma série de medidas que aperta o cerco contra a corrupção e contra as autoridades, os políticos, os empresários que cometem esse crime contra o patrimônio público. E já em relação aos 2 artigos que falam do abuso de autoridade de promotor e de juiz, ele resgata um projeto que foi aprovado no Senado, até com apoio do ministro Sérgio Moro, na época juiz, ouvido a Associação Nacional da Magistratura e do Ministério Público, que é preservar a hermenêutica, ou seja, ele acaba com o suposto crime de hermenêutica. Ele diz o seguinte: os juízes são invioláveis nas suas decisões, e Ministério Público em relação às suas decisões, nos autos, e mesmo que haja maioria, jurisprudência, súmula, no sentido contrário, o juiz e promotor não podem ser responsabilizados pela hermenêutica, ou seja, por interpretação. Consequentemente, que era a grande preocupação, principalmente da magistratura. E nesse meio tempo, eu sei porque eu intermediei uma conversa do relator com a Procuradora-Geral da República, que é a Raquel Dodge. Ela, inclusive, ontem me ligou pedindo um prazo para poder apresentar algumas considerações. Eu tenho visto por parte do relator toda a boa vontade de acatar, inclusive tirando alguns termos subjetivos que poderia dar a sensação de que tiraria a independência, a autonomia da magistratura e do Ministério Público. Acho que estamos chegando no seguinte texto: juízes e promotores, como qualquer autoridade, nesse caso especificamente juízes e promotores, só respondem no caso de dolo, comprovada a má-fé e o dolo, que é a intenção. É óbvio que dolo e má-fé, nenhum cidadão brasileiro, muito menos autoridade, está autorizado a exercer uma atividade ou um ato com dolo ou má-fé. Parece-me que é esse o texto final que vai ser apresentado na semana que vem. Se for um texto contrário à Operação Lava Jato, que favorece políticos corruptos, nem eu vou votar. Mas, num primeiro momento, volto a repetir para finalizar, desculpa ter ido longe, mas como eu sei que não só a imprensa, mas muitos colegas e a população está com o texto na cabeça, que é o texto que veio da Câmara, e o texto que veio da Câmara já foi alterado pelo relator, eu acho importante mencionar e finalizo com isso. Eu não sei se do jeito que está, até aqueles políticos que estejam envolvidos em alguma sorte de corrupção
Anticorrupção vão querer aprovar um projeto desse, né? Não fiz ainda uma análise profunda, vou fazer no final de semana, e na semana que vem nós teremos a votação na Comissão de Constituição e Justiça desse projeto, que pode ser aprovado, como também pode ser, se não for bom, pode ser rejeitado. Muito bem, nós adoraríamos discutir esse tema e outros em maiores detalhes com a senadora Simone Tebet, que gentilmente nos atendeu no pouco tempo que tinha disponível, depois de um dia exaustivo, comandando a CCJ com a audiência do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então fica aqui o convite, senadora, para que a senhora participe mais aqui de Pingos nos Is nas próximas semanas, sempre que houver uma pauta importante no país. Muito obrigado, bom trabalho e boa noite. Obrigada, Felipe, obrigada, Augusto, obrigada, Zé Maria, e uma boa noite a todos.